Então, boa tarde para todas, para todos. Obrigado por vocês estarem presentes. Hoje a gente tem, então, o nosso primeiro encontro, né, com a nossa primeira convidada aqui dos nossos seminários. Só para deixar claro, os seminários, eles são abertos, né, então a gente abre para inscrição da comunidade. Acredito que algumas pessoas aqui, elas se inscreveram para participar, então a gente tem um grupo de pessoas que elas estão como convidadas. A gente tem também os alunos e alunas da disciplina de seminários. Então, eu começo agradecendo a presença da professora Bettina, é com muita alegria que a gente recebe você, professora. Espero que em algum momento você possa também conhecer a nossa universidade, vir aqui visitar a gente em Santo André. Para fazer uma breve apresentação, que eu acho que a professora também vai falar um pouco, né, sobre a sua trajetória. A professora Bettina é da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela é bióloga, fez ali mestrado em educação, doutorado em ensino de ciências, como vocês também estão fazendo, né? Ela tem uma trajetória e uma produção de pesquisa nessa área dos referenciais teóricos feministas, né? Englobando os referenciais teóricos feministas. Além de pesquisadora, a Bettina também é mãe, e eu acho que deve trazer um pouco disso nas suas marcas profissionais, né? Então, seja bem-vinda, Bettina, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Então, boa tarde, fico muito feliz também em estar com vocês, uma universidade tão nova, né, Bruno, 15 anos de universidade, com programa de mestrado e doutorado, e podendo mesmo à distância estar, né, com vocês, me sinto próxima também de alguma maneira, e fico feliz de poder falar dessa temática, que é uma temática que para mim ela é pessoal também, né, e ser convidada para falar, discutir, dialogar, também pensar em outros olhares junto com vocês, é extremamente enriquecedor, né? Então, eu fico feliz por estar aqui, por ter surgido esse convite, e eu espero que esse momento nosso juntas aqui, de 1h30, mais ou menos, seja um momento de diálogo. Então, eu quero deixar aberto, qualquer momento que vocês tenham questões, quiser fazer no chat, abrir o microfone, falar, perguntar, colocar alguma situação, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Não precisa esperar, vou deixar lá para o final, às vezes alguma coisa naquele momento que pode enriquecer aí o nosso diálogo, então fiquem sempre bem à vontade para falar. E como o Bruno fez a minha apresentação, eu também gostaria de trazer mais algumas questões relacionadas a mim, né, de onde eu venho, qual que é o meu lugar enquanto sujeito, e a gente utiliza o referencial teórico da Sandra Haring, e ela diz assim que nós somos sujeitos, então, corporificados, né, situados, corporificados, que vivemos num determinado lugar, temos um determinado corpo, e isso diz muito de nós e nos permite, muitas vezes, ocupar alguns espaços, outros não. Então, eu sou uma mulher cisgênero, sou uma mulher branca, heterossexual, sou brasileira, né, latino-americana, professora, pesquisadora universitária, feminista, sou mãe, como o Bruno já colocou, e durante a minha formação acadêmica, então, inicial, eu fiz biologia, eu fiz licenciatura em biologia, e nesse processo meu de formação inicial, eu nunca me deparei, nunca discuti essas questões do feminismo relacionado, nem do feminismo, acho que na sociedade, não lembro, assim, nem das conversas com as nossas amigas, disso ser tão presente como é hoje na nossa sociedade, né? E na universidade eu não me recordo, muito menos de pensar na biologia a partir de um olhar feminista, né? De discutir, de refletir se existia sexismo, machismo, racismo,
dentro dos conteúdos em que nós estudávamos, aprendíamos e reproduzíamos, ensinávamos na escola depois, né, nesse processo de formação inicial. E sempre passou tudo muito naturalizado, né? A gente aprendia lá o Darwin, o pai da biologia, o Mendel, na genética. Nunca, não me lembro de se perguntar, cadê as mulheres da biologia? Onde ficam essas mulheres? Cadê, né? A gente aprendia isso de forma muito, sem questionar, né? Muito naturalizada, assim. E hoje eu me pergunto, né? Claro, a minha formação inicial ocorreu há mais de 20 anos atrás. E hoje, como que se dá esses processos formativos iniciais de professoras e professores nas universidades? Será que essas discussões em relação aos feminismos, no plural, tá? Porque a gente tem que pensar em diversos feminismos, eles estão acontecendo? Né? Será que nós, enquanto vocês estão fazendo um programa de ensino de ciências, e que poderão ser professores formadores e formadoras, de outros professores, né, no futuro. Como que isso está se dando? Como que isso aconteceu na formação de vocês? Né? E como que nós continuamos ensinando física, química, biologia, a história da ciência nas escolas? Que história nós continuamos reproduzindo, né? Não tenho resposta para tudo isso, gente. Estou colocando aqui um monte de questionamentos para a gente pensar juntos mesmo, tá? E será que hoje, nos nossos cursos, nós questionamos essa linguagem dominante, a localização de onde esse conhecimento é produzido, quem produz esse conhecimento, por que é produzido dessa forma e por que nós aceitamos determinado conhecimento como verdadeiro e outro não? Né? Será que essas discussões entram na nossa formação inicial, continuada também, nos nossos mestrados, nos nossos doutorados, né? Então, eu penso assim que são questões que precisam permear o nosso processo formativo. E foram essas questões também que me instigaram, só no doutorado, né? Nem no mestrado. O mestrado também não aconteceu, foi no doutorado que essas questões começaram a me instigar, num grupo de pesquisas em que a gente começou a estudar os feminismos, a compreender um pouco como isso podia estar relacionado também à ciência, ao ensino de ciência, e aí eu fiz o meu doutorado nessa temática. Claro que se hoje eu olho para o meu doutorado e penso, até nesse momento, tem muitas questões e relações que não foram levadas em conta naquele momento, que poderiam ter sido, se tivesse amadurecimento teórico. Se eu olhar para a minha tese lá, eu não toquei em questões que para a ciência e para o ensino de ciência passam muito naturalizado, quanto às questões de racismo, das outras mulheres, né, de que mulheres que nós estamos falando. Mas essas questões também vêm com o próprio amadurecimento teórico, com as leituras, porque eu saí de uma formação inicial na biologia, e para conseguir pensar nessas questões dos feminismos na biologia, na física, na química, eu tive que me apropriar de muitas leituras da área da filosofia, da sociologia, né, e fazer essas relações com a ciência, química, física e biologia, e depois pensar nisso em relação ao próprio ensino de ciência e a formação de professores, né? Então, é mais ou menos nesse caminho que eu, não sozinha, hoje tenho um grupo de pesquisa com várias outras meninas, que pensamos e investigamos e tentamos, né, fazer essas relações para que a gente possa pensar na ciência, no ensino de ciência, de uma outra maneira. Não estou dizendo que é mais certo, que é mais errado, mas de uma outra maneira.
né? Questionando esse ensino de ciência. E nesse processo, eu posso colocar os slides aqui, Bruno? Projetar, deixa eu só ver como eu faço. Que eu quero mostrar uma imagem para vocês, que eu acho importante a gente ver quem são as pessoas também. Está aparecendo a opção para você? Ah, tá. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Aqui, eu acho que é essa. Tá aparecendo para vocês ou não? Agora está abrindo. Tá abrindo? Agora abriu. Tá pequeno? Tá pequeno. Que estranho. Acho... Vou voltar aqui. Opa, acho que agora foi, né? Sim. Apresentação do atual. Tá meio lento, que acho que até o computador. Isso. Foi. Foi? Foi. Opa. Aí agora eu não tô mais vendo vocês. Se tiver alguma questão, eu falo aqui. Vai me ajudando aí. Aí eu gosto de ficar olhando. Mas assim, eu acho importante trazer essa imagem porque ela mostra algumas mulheres com as quais o meu grupo caminha, né, para as nossas aventuras de pensar o ensino de ciências, um ensino mais abrangente, um ensino desestabilizado, um ensino mais desconstruído. Então, é com essas mulheres, durante esse meu percurso, que eu contei um pouco para vocês, que a gente foi também se construindo e pensando nesse ensino de ciências, né? Então, temos aqui algumas filósofas americanas, principalmente a Harvey, a Harding, a Keller. Elas tratam as questões do feminismo na ciência, e elas são biólogas, então elas têm uma relação, são filósofas biólogas, né? Elas têm uma relação intensa com os conhecimentos da biologia, mas vão além disso também, né? Aí temos a Bell Hooks, Maria Lugones, que é latino-americana. A Bell Hooks, ela mora nos Estados Unidos. A Bell Hooks faleceu agora, há um mês mais ou menos atrás, né? Mas ela morava nos Estados Unidos, trabalhava numa universidade, mas ela foi uma das pessoas que começou a escrever sobre as teorias feministas e as questões ligadas à raça. Eu tenho até um livro dela aqui, Ensinando a Transgredir, que é um dos livros assim que a gente utiliza bastante, né? E ela também escreve olhando, né, junto com Paulo Freire. Então ela se utiliza bastante do Paulo Freire para algumas questões da área de ensino. A Anne Fausto também, ela é bióloga e ela busca olhar para uma outra biologia fora dessas dicotomias, né? Principalmente essas dicotomias em relação a macho-fêmea, feminino-masculino. Ela questiona que quando a gente olha para a ciência dessa maneira, a gente perde uma pluralidade de formas de se olhar e de se pensar e de se estar no mundo, né? E o quanto que a biologia perde de conhecimento olhando de uma maneira dualística e binária para a construção desse conhecimento. A Letícia Nascimento nos ensina muito também, né? Ela traz uma proposta do transfeminismo, de uma teoria transfeminista, em que a gente começa a se questionar e perguntar quem pode ser mulher, quem é mulher, né? Essa é uma pergunta também que as feministas negras fizeram, né? De que mulher que vocês estão falando? Quem são essas mulheres, né? De que feminilidade vocês estão falando? E a Letícia, ela nos faz pensar assim, mas quem é mulher de verdade, né? Será que só a Amélia que é mulher de verdade?
quem são mulheres, quem pode ser considerada mulher, como que dentro dos próprios feminismos, né? Quem é essa mulher que o feminismo fala e descreve? Então, ela vai trazendo uma série de questionamentos para a gente também pensar nessa pluralidade de mulheres e de feminilidades que podem ser vividas, né, e são vividas na nossa sociedade. Então, são algumas dessas pessoas que nós caminhamos, pensamos juntas com elas, né, para que a gente possa escrever e pensar nas nossas pesquisas. Então, hoje, sim, eu proponho para nós, bom, antes dessa proposição, eu queria dizer assim, né, que nessa descrição, contando um pouquinho de quem eu sou e com quem nós caminhamos enquanto grupo de pesquisa, eu também reconheço, assim, alguns, né, dos meus privilégios, de onde eu falo, para que eu tenha capacidade também de me juntar com outras e outros, né, e outras, né, e de junto, e de ver junto, mas sem pretender ser o outro. Então, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente sempre relembra, né, quem eu sou, quais são os meus privilégios enquanto mulher, enquanto branca, enquanto professora universitária. E eu quero estar junta com as outras mulheres, outras e tantas mulheres, né, mas também não pretendo ser elas, né. Então, algumas reflexões que eu trago aqui para nós essa tarde é a participação das mulheres da ciência, né? A gente tem muitas pesquisas em relação a essas questões, também vou deixar alguns pontos de interrogação para a gente discutir daqui a pouquinho. As mulheres enquanto objeto da ciência e o gênero nos próprios conteúdos científicos. É que, assim, eu vou pedir desculpas para quem é de outras áreas, como a física, a química, que eu acabo trazendo mais exemplos da área da biologia, que é o lugar que eu conheço melhor, né, e que estou aprendendo a conhecer outras áreas por conta das minhas orientandas que eu tenho hoje, mas para mim ainda eu caminho melhor pela biologia, tá? E por fim a gente vai discutir um pouquinho sobre um ensino de ciência desobediente e desestabilizado, né, que tragam essas questões também para discussão, não como uma verdade absoluta, mas para a gente pensar numa ciência que é construída e por homens, por mulheres, os mais diversos homens e mulheres, né? E que essas pessoas, elas carregam também os seus contextos sociais, políticos, históricos na produção dos conhecimentos. E isso a gente precisa levar em consideração, e o gênero permeia toda a sociedade, né? Então não tem como nós dizermos que o gênero não está presente na construção dos conhecimentos, porque ele permeia todas as nossas relações, né? Muitas vezes antes de nós nascermos, né? Então, antes de nós nascermos, a gente já tem uma expectativa, uma carga cultural sobre quem somos nós e como nós devemos ser, agir, estar no mundo, por um exame como que se chama o nome do exame que a gente faz quando a mulher está grávida? Me ajude alguém aí. Beta-HCG? Ultrassonografia. Isso, ultrassonografia, exatamente. Então, num simples exame de ultrassonografia, a partir dele, né, quando o médico diz, é menino ou é menina, toda uma expectativa de quem nós vamos ser antes mesmo do nosso nascimento já está posto, né? E quando a gente não segue essa expectativa de maneira linear, a gente também encontra muitos obstáculos nesse nosso mundo, que entende sexo, gênero, sexualidade sempre de uma forma linear, né? Então, vamos lá, se alguém quiser fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa antes de a gente seguir, senão eu sigo aqui.
Se eu pedir assim para vocês rapidamente, pensem em 3 cientistas. Quais os nomes que vêm na cabeça de vocês? Opa, não quero voltar, não. Querem comentar? Alguém quer falar assim, o meu primeiro nome foi esse, foi essa. Ou não? Oi, boa tarde. Oi. Eu sou o Rodrigo, eu sou da Química, então os primeiros nomes que vêm na minha cabeça são químicos, e todos masculinos, assim, né? Tipo, de cabeça tem a Marie Curie, né? Que estuda radioatividade, mas também esse é o único nome feminino, praticamente, que conhece-se, né, massivamente na área da química, né? Pelo menos, esse lado negativo. Oi, boa tarde, eu sou a Sabrina. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu pensei logo em Rosalind Franklin, Berta e Marie Curie. Foram as que veio na minha cabeça. Assim. Oi, boa tarde, eu sou a Débora. Prazer, professora Bettina. Eu pensei em Einstein, Newton e Ada Lovelace. Oi, professora Bettina, boa tarde. Nossa, Oi. Que incrível, né? Lendo o texto, agora começando a conversar, eu me senti, assim, bem incomodada, né? Porque quando penso em 3 cientistas, eu sou professora de matemática, e aí eu estava pensando nisso, a gente fala tanto nisso, a gente trata tanto desse assunto, hoje é tão comum, mas quando eu vou passar alguma história da matemática para os meus alunos, é somente o nome de homens, né? Que a gente passa, que está na história, que está nos livros. E para você pensar assim, vem os nomes dos homens primeiramente na nossa mente, que coisa, né? Mas aí na matemática, a gente fala bastante daquele filme Estrelas Além do Tempo. Além do Tempo. Né? Então, eles mostram bastante, as pessoas ficam até, os alunos ficam, nossa, professora, mas naquela época tinha mulheres negras, né, ainda. E hoje tem uma grande matemática que eu pego bastante trabalho dela, gosto bastante, que é a Jo Boller, mas, assim, dificilmente eu falo na sala de aula o nome das mulheres, né, que coisa, né? Como vem nome masculinos na nossa mente. Obrigada. Legal, professora. Eu gostei do que você falou, assim, que você ficou bem incomodada. Esse é o objetivo aí da nossa conversa, das leituras, é o incômodo mesmo, né? Não tem a pretensão nenhuma de dar nenhum caminho aqui, mas de incomodar, assim, da gente falar assim, mas onde que nós estamos enquanto professoras e professores, né? E nos incomodar e começar a pensar e refletir sobre essas questões. E esses nomes, né, como a Rosalind Franklin, é o nome, nas pesquisas científicas, é o nome sempre mais citado, quando a gente pergunta, questiona, de vários outros pesquisadores também que já fizeram pesquisas em relação a isso, quais cientistas são mais conhecidos, é o Einstein, né, Darwin, esses clássicos que aparecem, assim, em primeiro lugar, porque eles são muito citados, né, na sala de aula e até na própria propaganda, na mídia, eles aparecem, então, são os que são lembrados também. Uma aluna minha fez uma pesquisa com alunos do ensino básico, ensino médio, perguntando dos cientistas, e a única mulher que apareceu foi a Rosalind Franklin, citada entre 203 vezes. O restante todos foram homens, né, os citados. E aí era uma escola que era perto da universidade onde eu trabalho. Perguntaram assim, vocês conhecem algum cientista? E antes tinha uma outra pergunta, que era a pergunta assim, aonde você faz pesquisa? Aí os que lembravam, muitos nem lembravam, não sabiam onde que fazia pesquisa, mas os que lembravam citaram a NASA. Vocês conhecem algum cientista? Não, nunca. Eles estudam ao lado da universidade. Então, quando a universidade está saindo, eles também estão saindo. Então,
eles encontram, né, de alguma maneira, todo dia, pesquisadores e pesquisadoras. Só que não conseguiam fazer essa relação da produção de conhecimento dentro da própria universidade. Essa pesquisa ela foi feita antes da pandemia. Pode ser que agora, depois da pandemia, que a gente também teve um boom de fake news, um boom de negacionismo, mas, por outro lado, também muitos cientistas foram para as redes sociais, e TikTok, e Instagram, e as pessoas tiveram mais contato também, né? Começaram a olhar que os cientistas são pessoas, né? Não é aquele indivíduo de jaleco branco com o cabelo arrepiado que vive num lugar e que ninguém quer ser. E dentre essas 200 crianças também que responderam, e adolescentes que responderam o questionário, somente 9 pessoas falaram que tinham vontade de seguir uma carreira científica. E daí também vou deixar o questionamento. Eu deixei não modo apresentação, porque eu posso voltar aqui e olhar para vocês, eu me sinto melhor olhando para vocês. Aí eu questiono assim, e o ensino de ciências? Nós estamos presentes nas escolas ensinando ciências, matemática, história, geografia, né, todas as disciplinas. Passamos por uma universidade, conhecemos pesquisadores. Muitos dos nossos professores, inclusive da educação básica, também são pesquisadores, né? E os nossos alunos têm essas percepções em relação à ciência, em relação a quem faz ciência, né? Então, qual é a ciência que nós ensinamos? E antes de passar para frente, eu gostaria, assim, também de deixar mais um questionamento aqui para nós, assim, pensamento, né? Eu faço parte de 2 pós-graduações, tanto do ensino de ciências quanto da educação, e é uma questão que eu sempre provoco os professores lá, quando eles vão fazer os programas das disciplinas. Se eles olham nesses programas, quem são os autores e autoras que estão sendo usadas? Se nós estamos levando para os nossos alunos nessa formação uma diversidade de pensamentos, ou se nós estamos, ou continuamos, né, levando aqueles clássicos, né, sempre os mesmos, né, trabalhando com os mesmos autores, aqueles lá, até na história da ciência, muitas vezes a gente trabalha, não estou dizendo que não é importante, não é isso, mas assim, a gente precisa trazer outros modos de pensar a ciência, além desses, né, construídos e falados e repetidos por homens brancos e europeus. Então, quem são as mulheres que estão nas nossas referências? E quando eu olho para essas mulheres, são todas mulheres brancas? Eu tenho mulheres negras ali, eu tenho mulheres trans. Quem são essas mulheres que, quando eu apresento um programa de disciplina, eu digo assim, ó, nós vamos estudar isso esse semestre, né? Eu estou apresentando uma diversidade de pensamento ou estou apresentando novamente um pensamento único, de um único lugar? Então, assim, são questionamentos, né, para a gente pensar, refletir, a gente não resolve isso assim, mas a gente começa a pensar e refletir junto com os nossos alunos e alunas. E também no momento da apresentação, quando a gente fala sobrenome, né, até nas nossas próprias dissertações, mestrado, doutorado, a gente segue essas normas, não questiona essas normas, fomos nós mesmos, enquanto comunidade científica, que criamos essa linguagem e apresentamos os sobrenomes. Mas quando a gente apresenta os sobrenomes, a gente invisibiliza o indivíduo corporificado. Quem é esse indivíduo? Então, hoje já tem diversas maneiras, apresentar a primeira vez, pelo menos falar o nome completo, tanto de homens quanto de mulheres, né? Para que a gente dê visibilidade, diga assim, é assado, né? Tem alguns que fazem até uma descrição dos autores com quem está conversando. Até porque daí a gente entra num ponto que o texto que eu mandei para o professor Bruno, até meio em cima da hora, né? Professor, me desculpe, ele é um texto bastante denso, é que um pesquisador e uma pesquisadora que não é corporificado
A gente não pode, a gente não tem como chamar para prestar contas do conhecimento que produz. Então, é importante que a gente comece a olhar, mas quem é, de onde fala e por que fala desse modo? Por que está falando assim? Então, aqui, algumas questões, assim, da própria história da ciência, né? Onde ficaram essas mulheres no processo? Passou para vocês? Vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Tá. Dessas mulheres, onde elas ficaram nesse processo de construção do conhecimento? Então, aqui eu estou pensando no conhecimento ocidental, né? Considerando principalmente lá o início dessas pesquisas na Europa, onde eram feitas por naturalistas que faziam e que eram pessoas que tinham posses, que tinham a possibilidade de estudo e que faziam seus estudos em casa, né? Tinham laboratórios montados em casa e que as mulheres elas estavam presentes nesse espaço de forma invisibilizada, não sendo reconhecidas, mas elas estavam ali junto, produzindo. Então, a gente tem muitas histórias hoje, especulações, às vezes, que, mas a mulher do Darwin, a filha do Darwin, agora não lembro se a do Einstein também, né, que teve essa participação, bem que o Einstein é bem mais recente, mas porque elas estavam naquele espaço circulando. Depois que a ciência foi institucionalizada, foi para as universidades, esse espaço também se tornou mais restrito, porque as mulheres não tinham, né, o acesso à biblioteca, a maioria, o acesso à biblioteca, elas não tinham acesso às leituras, aos laboratórios, e isso torna a vida de qualquer pessoa, né, mulheres e homens, difícil de produzir a ciência se não tem acesso a esses espaços. E também é importante a gente pensar que nesse período, essas mulheres que estavam junto aos seus maridos, aos seus filhos, aos seus pais, produzindo conhecimento científico, eram mulheres de uma classe social privilegiada e eram mulheres brancas, né? Então, é mais ou menos assim, nesse contexto que as mulheres estavam. E hoje, se a gente pensa na ciência atual, ainda ocidental, claro que as mulheres, elas ganharam muito espaço nas universidades, elas estão presentes, produzem conhecimento científico de alta qualidade, mas mesmo assim, a gente ainda precisa olhar para quem são essas mulheres. Porque eu já volto nesse aqui, se a gente pega essa imagem, né, das áreas de pesquisa do Brasil e a quantidade de mulheres, a gente vê que tem engenharias, tem menos mulheres, outras áreas têm mais mulheres do que homens, mas a gente tem que olhar para quem são essas mulheres, né, e colocar as interseccionalidades relacionadas a essa questão das mulheres. Então, de que classe social são essas mulheres que estão fazendo ciência hoje? De que etnia, de que raça? Né? Cadê as mulheres trans nesse processo? Então, aí a gente vai também percebendo que não existe, né? Isso daí também a gente pode olhar para os homens, que também a maioria dos homens pesquisadores são brancos, e a gente vai percebendo que não existe uma diversidade, que não existe uma equidade ainda, né? Uma pesquisa interessante também que foi feita agora durante a pandemia é a diminuição da produção científica das mulheres e o aumento da produção científica dos homens, né? E o relato das mulheres nesse processo é que elas tiveram uma sobrecarga, elas voltaram para casa, os filhos não tinham escola, tiveram que cuidar dos filhos, tiveram que cuidar da casa nesse momento, e os homens relatam que quando eles voltaram para casa, eles tiveram mais tranquilidade na produção, não precisavam sair,
não tinham outros afazeres por conta da pandemia, então a produção científica deles aumenta. Então a gente vê também essas diferenças e cobranças sociais. Aqui nos é imposto, independente do lugar em que nós estamos, né? Então a gente tem esse corpo, e a partir desse corpo nos cobram algumas questões. Dá uma olhadinha aqui no chat. Leitura. Ok. E eu acho muito interessante... Betina. Oi? A Renata levantou a mão para fazer um comentário. Oi, Renata, pode ficar à vontade. Boa tarde, professora, professor, boa tarde, pessoal, né? Todos os professores, acho que a maioria também. Assim, quando eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? Acho que um comentário retomando um pouco a pergunta que você fez no slide inicial. Eu não sou da área das ciências, né, de graduação, eu sou graduada em História. E eu fiquei incomodada porque eu consegui pensar em uma pensadora só, que foi a Hannah Arendt. Então, eu fiquei bastante incomodada, assim, porque eu falei, bom, talvez eu não conheça, mas vou pro meu lado ali, né? E eu não consegui pensar também. Então, isso é uma coisa que permeia, apesar da gente, até pelas estatísticas que você mostrou, de vermos um grande número de mulheres nas ciências humanas também, né? Um número um pouco maior, mas ainda não estamos, acho que não faz parte da nossa consciência, né? De que as mulheres também produzem essas ciências, até porque não são as autoras que a gente estuda na universidade, né? E também pensei numa mulher branca, né? Foi o meu primeiro pensamento, então esse foi um comentário aí. Eu fiquei um tempo pensando nisso, enquanto você vinha falando, eu fiquei pensando nisso, aí achei prudente comentar agora, que eu já estava com um pensamento mais formulado. E uma outra questão, que é uma dúvida mesmo em relação ao texto que você nos indicou, que é em relação à autora, ela faz muito uma alusão a essa questão da visão, pelo menos foi o entendimento que eu tive, né? De a gente estar num lugar e ter a consciência de que a gente está olhando para um lugar, né? E que essa visão, né? Até me parece que ela faz até um paralelo assim com a biologia, e que por a gente estar localizado naquele lugar, algumas coisas passam despercebidas, porque a gente está ali e a nossa visão alcança o nosso lugar, né, de estado. E aí eu fiquei com uma dúvida em relação a isso, porque me parece que ela faz um chamado no artigo, né, um chamado para assumir essa responsabilidade a partir desse lugar e a partir dessa visão. Mas eu senti que ela faz isso, mas eu não consegui compreender exatamente que chamado é esse, né? Qual é a proposta ali? Marcelo, se for no mesmo caminho, aí você fala primeiro, depois a gente tenta dialogar com a Renata. O que você prefere? Acho que não, professora. Se você quiser responder, eu posso fazer a minha pergunta até depois, pode ser lá no final, para não quebrar a sua fala também, tá? Não tem problema, Marcelo. Então eu só vou... Tá. Cadê? Agora vocês desapareceram aqui para mim. Tá aqui. A Renata está aqui. Renata, então, eu penso assim, que esse chamado que a Harry nos traz ali nas pesquisas dela, e é uma crítica também a essa ciência que ela faz, essa ciência ocidental que fala por todos de uma maneira universal, que olha de um lugar dizendo que o mundo inteiro funciona, né, de uma determinada maneira a partir de um olhar que é restrito ao seu lugar, e
e que eu penso que a tua questão vem no sentido assim, mas como que nós poderíamos tornar isso diferente, né? Aí eu vou pensar como eu penso isso no ensino de ciências, como eu olho para essa e interpreto Harry falando. Visibilizar as pessoas que produzem o conhecimento, um determinado conhecimento. Então, da biologia, se um conhecimento... Depois eu vou fazer isso com vocês para frente aqui, trazendo alguns autores. Quem é essa pessoa? Por que ela produz naquele momento histórico? Porque é no momento que ela produz aquele conhecimento que muitas vezes é válido até hoje. Então, se a gente pensar no Darwin, não tudo que ele produziu, mas muita coisa que ele produziu é válido na biologia até hoje. Mas ele é um homem branco, europeu, de uma classe social na época muito privilegiada e que tinha um olhar do mundo. E que produziu um conhecimento que se tornou universal. Que foi visto, né? E hoje ele ainda é considerado o pai, o papa, ou sei lá o que, da biologia. Então, fazer essas relações do conhecimento com quem produziu o conhecimento. Não estou invalidando o conhecimento, né? Por exemplo, seleção natural do Darwin, ela é a base da biologia, para as discussões da biologia, mas ela foi produzida por alguém. E é esse chamado para que o ensino de ciência se torne mais crítico. Porque a gente olha para o conhecimento e não olha para o contexto. Então, você é da história, né? A gente pensa, eu na biologia penso assim, eu sempre aprendi o conceito final, nem nunca o processo. Conceito final. Muito menos sabia quem que era, o porquê que aquela pessoa estava naquele lugar e por que o conhecimento dele é considerado válido na biologia. Porque isso também tem um porquê, porque a gente tem uma comunidade científica que valida alguns conhecimentos e outros não. Né? Então, para o ensino de ciência, nós pensamos na Harry dessa maneira. Se eu a interpreto de maneira exatamente como ela pensou, não sei, né? Teria que conversar com ela dizer para mim, é isso mesmo. Mas, eu gosto de uma fala do Foucault que ele diz assim, o importante é quando a gente produz um determinado conhecimento e alguém consegue pegar aquilo e levar para um outro contexto e aquela conceituação seja útil de alguma maneira. E eu penso assim, que para nós, para o nosso grupo, está sendo útil, assim a gente entende dessa maneira. Mas também queria chamar a atenção, Renata, para essa questão do olhar da Harry, porque nós temos uma outra autora, eu tenho dificuldade de falar o nome dela, a Yumi, que é a invenção das mulheres. Ela é uma pesquisadora, filósofa nigeriana, e ela faz uma crítica também a Harry, dizendo assim, que o olhar é ocidental. Que a gente tem outras maneiras de sentir o mundo que não só pelo olhar. Então, é bem interessante também, mas não vou entrar nisso aqui, mas assim, para a gente perceber como essa área é uma área, assim, muito tensa, mas muito rica. Não tensa de que, assim, porque as pessoas vão pensando uma coisa de um lado, daí vem uma outra filósofa que está num outro lugar, né, e que diz assim que essas questões de gênero, a maneira como nós pensamos as mulheres dentro do feminismo, são questões inventadas pelo Ocidente também. Que essa mulher existe para nós, mas para outros lugares do mundo ela não existe. Então, só para deixar aí mais problemas para nós pensar, Renata. Obrigada, professora. Marcelo? Oi, boa tarde, professora. Boa tarde a todo mundo. Eu coloquei ali no chat um nome, né? Ângela Olinto, uma cientista contemporânea nossa. É a mesma coisa que os colegas, né? Eu coloquei o nome dela, fiz um esforço, né? Porque a gente, claro, já pensa em nomes masculinos. E aí uma coisa me incomodou,
Mas, além disso, uma coisa me incomodou mais ainda, porque eu fui fazer agora um exercício mental de ler a sua pergunta, e aí, professora, eu leio a palavra cientista, aqui fazendo meu esforço mental, como uma palavra masculina, isso é muito grave. Eu tenho um problema sério, porque eu estou lendo essa palavra como uma palavra masculina. E aí você escreveu 3 cientistas, né? Eu não sei se você usou de propósito o 3, porque não tem gênero, porque se colocar 2 cientistas, a gente vai pensar em mulher, claro. 1, 2, mas aí você colocou 3, e eu leio 3 cientistas como 3 homens. É muito grave isso, né? E aí eu coloco o nome da Ângela, que também é branca, de classe social privilegiada, o pai fez doutorado no MIT, então ela nasceu ali dentro, apesar de ser brasileira, então é um outro problema, né? E a Renata falou dos incômodos dela, acho que foi a Gislene falou também, isso me incomodou também, porque eu pensei numa cientista branca, né? Se eu tentar pensar numa cientista negra, eu não sei se eu vou achar. Se eu tentar pensar numa uma cientista transgênero, eu não sei se eu vou achar, entende? Então, eu fiquei também muito incomodado. Eu estou só justificando aqui por que eu coloquei o nome da Ângela. E aí eu queria saber, só por curiosidade, se a senhora colocou a pergunta com o número 3 por isso ou não? Foi só uma casualidade? Não, a gente fez essa questão, não é só minha, mas é do grupo, que a gente já pensou em outros momentos também. E quando a gente foi elaborar ela, a gente não queria se dar de entender nem que fosse uma coisa e nem outra, né? Sim. Que a pessoa pudesse responder o que realmente viesse, para não... Sim. Mas interessante a tua análise, é isso mesmo. A gente tentou pensar nisso, sim, não deixar masculino, assim, uma pergunta que levasse para um pensamento claro. de nome de homem. Sim, é muito interessante isso, né? Porque a palavra médica é muito claro, né? Médica, eu vou imaginar uma mulher. E a palavra cientista, eu imaginei um homem, né? Isso é muito sério, eu preciso me reconstruir. Todos, né? Todos precisamos. Bacana. Ludmila? Olá, pessoal, boa tarde. Consegue me ouvir? Ok. Pegando um gancho em relação a essa fala de citar cientistas, principalmente mulheres, eu fiquei lembrando de uma pesquisa que é muito comum e que foi desenvolvida aqui na minha região sobre o porquê de quando a gente vai falar sobre cientistas, a grande maioria das pessoas sempre vai falar sobre homens. E trazendo essa questão para o âmbito, para o universo escolar, por exemplo, a gente pode até colocar, digamos assim, uma certa culpa, colocar essa culpa entre aspas, né, ao próprio livro didático. Eu, enquanto professora de ciências, quando eu pego um livro didático e vou trabalhar, sei lá, um assunto do âmbito de biologia, a grande maioria das vezes, os nomes são só de homens, é muito difícil ter o nome de uma mulher nesse contexto, assim. Então, eu acho que quando a gente vai fazer essa discussão para professores do ensino básico, seja professor do ensino fundamental ou médio, tem essa discussão também que é levantada a parte de como essa discussão é feita nos próprios livros didáticos, já que é um dos principais recursos usados pelos professores para desenvolver as suas aulas. Então, eu acho que é importante a gente também ter esse olhar mais crítico para o próprio material que está sendo trabalhado nas escolas, na sala de aula, para que esse tipo de discussão acabe gerando nomes mais diversificados, para a gente sair mais da mesmice, dos mesmos nomes no âmbito da biologia, da química, da física, e assim por diante. É isso mesmo, Ludmila. Eu acho que o Cauê, Cauê que levantou a mão, não vi. Isso. Boa tarde, todo mundo. Eu li o texto da Haraway
eu achei bastante complexo, principalmente porque eu não tinha muito contato com essa questão do feminismo na ciência. E aí eu procurei um outro artigo para me introduzir melhor no assunto. Eu estava vendo a questão de uma ciência feminista epistemologicamente, né? Que pensa a ciência num outro sentido epistemológico. E aí eu estava pensando no ensino de ciências, então não se trataria apenas de dar visibilidade às mulheres que trabalham na ciência moderna, ocidental, mas também de trabalhar essa outra ciência que se coloca como feminista. Tá. Quando a gente pensa na epistemologia, ela é mais complexa do que nós pensarmos só em dar visibilidade para mulheres no ensino de ciência ou na própria ciência, né? Não é só nesse aspecto. E é também pensar na ciência, qual a ciência hoje é considerada, por exemplo, qual a ciência é tida como verdade, como essa ciência é produzida, olhar para o conhecimento científico. Eu trouxe alguns exemplos assim para a gente discutir para frente aí, mas olhar o próprio conhecimento produzido e questioná-lo em relação a diversas questões, não só de gênero, dos sexismos, dos machismos, dos racismos que se encontram no conhecimento, não só no lugar aonde esse conhecimento é produzido. Então, ele permeia todas essas instâncias. Né? Então, quando eu faço a proposição ali no início, que a gente vai discutir as mulheres na ciência, precisamos discutir as mulheres e precisamos discutir os homens na ciência também, não só as mulheres. Porque os homens também têm uma determinada característica de pensar quantos homens pesquisadores indígenas vocês conhecem? Né? Então, a gente também tem questões aí. Agora, não é só pensar nas pessoas, nas mulheres, nesses homens, mas no próprio conhecimento e no sistema de validação desse conhecimento da ciência, que também para as epistemologias feministas é masculinizado, é masculino. Né? Então vai além da visibilidade das mulheres, Cauê. E aí tem diversas, né? Aí você tem filósofos que pensam, né? Aí você tem o feminismo radical, tem vários feminismos que pensam isso também de maneira diferente, né? De construir, por exemplo, uma ciência feminina. Aí tem muitas críticas em relação a isso, mas daí você troca o poder de se olhar para o mundo a partir do que significa masculino para olhar para o mundo a partir do que significa feminino, trocar um poder pelo outro, isso também não é problemático? Então, aí tem muitas discussões entre as próprias correntes epistemológicas feministas, de olhar como que seria uma ciência diferente da que nós temos hoje. E aí, nesse sentido, se alinha até com as próprias epistemologias descoloniais, né? Isso mesmo. Que também é uma das propostas, né? Dentro desses feminismos, o feminismo decolonial também faz as suas críticas e tem o seu olhar para essas questões da epistemologia. E assim, isso eu não vejo esses diversos feminismos como um problema, mas como uma diversidade borbulhante de formas para você olhar, questionar e dizer assim, viu, podemos olhar o mundo diferente, podemos sentir o mundo diferente, cheirar o mundo diferente, né?
Não precisa ser um único modo, aquele europeu, norte-americano, de dizer como o mundo funciona, enfim. Sim, obrigado. Luciana, Renata. Então, vamos lá. Eu tô com essas questões muito na cabeça porque elas estão presentes na escola, né? Coincidentemente, eu acompanho um professor, que agora eu estou como substituta, e a aula dele foi sobre método científico, e ele trabalhou bastante a questão da objetividade. E aí, quando eu comecei a ler o texto, eu meio que buguei, porque o Cauê, né, ele colocou, será que é só trazer essas mulheres? E aí, quando eu também assumo que eu tive dificuldades para entender o texto, porque acho que me faltou um suporte teórico, né, filosófico, principalmente com as referências que ela traz no texto, que não são brasileiras, porque eu conheço a Djamila Ribeiro, a Letícia, conheço alguma coisa do feminismo, mas eu tive dificuldade de entender, né, por que no começo, quando eu li o método científico pode ser objetividade violenta, eu fiquei, nossa, mas do que ela está falando? Será que... O que significa tudo isso? Porque a gente acaba reproduzindo isso na escola. Eu tinha acabado de sair de uma aula em que o professor tinha trabalhado o método científico, observaram, e aí eu fiquei com isso assim na cabeça. E aí só também trazer o quanto é difícil você fazer, às vezes, essa quebra com a falta de material didático. Então, eu sou da Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo tem na proposta do currículo trazer essas questões de gênero e trazer outras referências, mas quando a gente traz, quando ela traz isso nos cadernos, né, como se fossem umas apostilas da cidade, no material didático que eles disponibilizam, desculpa que eu moro no próximo aeroporto, então passa avião. Quando eles colocam, quando eles disponibilizam material, eles pegam, por exemplo, contos indígenas. Não que não seja importante conhecer esses contos indígenas, mas no ensino de ciências parece que é menor. É uma mitologia, não tem o mesmo peso da ciência, né? Ele traz no currículo contos africanos, mas sempre dá a impressão de que não é também um tipo de conhecimento, mas sempre dá a impressão de que não é um conhecimento científico, não traz esse conhecimento científico para dentro do currículo e para esse material didático, né? E se você puder explicar um pouquinho dessa questão do método científico, porque realmente eu tive muita dificuldade com o texto, eu falei, nossa, parece que eu estou lendo em outro idioma, né? E eu fiquei até, isso me incomodou um pouco, porque eu falei, caramba, eu sou feminista, eu conheço um pouco do feminismo, da Djamila, da Letícia, acompanho, e fiquei assim, boiando em muitas questões, então se puder esclarecer, eu agradeço. Luciana, muito complexo, porque a Harry, ela tem um modo de brincar com as palavras, assim, que nos deixa, e se você vai ler o manifesto ciborgue dela, então, ela faz, não sei qual que é a tua formação inicial, se é em biologia, então ela usa muitas palavras da biologia dela, junta com as da filosofia. Eu li esse texto que eu mandei para vocês, sei lá, já umas 20, mais vezes, né? Muitas vezes, e cada vez que eu leio, eu encontro ou consigo interpretar também de uma maneira diferente, pensar todo esse pensamento dela de outras formas. Mas, assim, quando você fala do conhecimento científico, do método, né, metodologia, enfim, eu não sei como que aconteceu isso na tua escola, qual que foi a explicação, mas geralmente ela acaba, e mesmo para alunos da graduação, vem de uma forma muito linear, né? Eu observo, daí depois eu faço isso, daí depois eu faço aquilo, daí nananana, e chega lá no conhecimento, na teoria, sei lá. Então, né, eu observo, daí eu crio uma hipótese, daí depois eu faço os meus testes e vão pensando dessa maneira, né? Isso não é uma discussão só das epistemologias feministas, né? Outros epistemólogos, filósofos já discutiram que essa forma linear da gente pensar metodologia, ela é equivocada, né?
Até porque o pesquisador, ele produz o conhecimento, ele não fica pensando, agora eu tenho que observar. E se a gente pensar nas nossas pesquisas aí, vocês estão fazendo mestrado, doutorado, se eu falar, né, no primeiro dia que vocês entram lá no mestrado, eu falo assim, agora observem, vão para a escola e observem. A gente não sabe nem o que observar, se a gente não tem uma bagagem teórica. Então, as coisas acontecem no momento da pesquisa, eu penso que meio tudo junto, meio misturado, né? E se a gente pedir para um pesquisador relatar como que foi todo o processo, ela mesma vai ter dificuldade de contar, eu comecei assim, depois eu fui assim, todos os passos, né? Porque envolve muitas questões. Então, essa questão do método de forma linear é fantasioso, né? E que existe um método pronto e tal. Mas as epistemologias feministas, né, e o que a Harry tenta ali nesse artigo dela, é discutir essa questão da objetividade da ciência, né? E que as epistemologias feministas foram, ao longo desse tempo, aí, sempre acusadas de um vale tudo, né? Assim, então eu olho aqui, eu posso produzir tal conhecimento porque o meu olhar é localizado nesse espaço, se eu olhar de lá, eu já vou produzir outro. Então, tudo se vale. Então, o artigo dela vem muito nesse sentido, de dizer assim, não, o conhecimento científico, ele pode ser e deve ser objetivo, mas ele é corporificado e localizado. E só isso que garante a objetividade dele. E claro que é uma linguagem diferente das leituras que a gente faz da Djamila, que a gente faz da Letícia, porque tem outro foco, que não é olhar para a construção, porque a Harry, a Harding, a Longino, elas estão olhando para a construção do conhecimento científico, né? E a Djamila, ela olha mais para as questões sociais, né? E não sei, estão mais próximos ao nosso cotidiano, então, e a Harry tem ela brinca com a linguagem, e algumas palavras que não estão tão próximas do nosso dia a dia, objetividade, parcialidade, a própria forma de se fazer, produzir o conhecimento científico, então são essas questões que ela discute. Mas assim, se é algo que você queira se aprofundar, você vai ter que ler ainda algumas vezes a Harry. E a outra parte que você comentou em relação a material, essas questões, eu vou deixar para frente, que eu tenho algumas coisinhas preparadas para vocês ainda, que daí aí se você quiser questionar mais alguma coisa, você volta. Pode ser? Pessoal, acho que eu estou vendo aqui, ainda tem Renata e Antônio, que estão aqui com a mãozinha levantada. Professora, eu fiquei com as mesmas dúvidas que a Luciana em relação a essa bagagem, né, esse arcabouço que ela traz aí implícito no texto, mas eu também fiquei com uma dúvida em relação a essa questão da objetividade, que eu fiz uma associação, porque eu não sei se ela é correta. Mas, assim, na história, enquanto a história tentou se provar como ciência, né, principalmente no século XIX, ela tentou fazer essa questão desse olhar objetivo para a história, até que se definiu que não tinha como fazer esse olhar objetivo, né, e depois de uma série de rupturas, as correntes mais recentes da historiografia, elas não se preocupam mais com essa questão desse olhar objetivo, de um olhar distante da história, porque entende que o historiador também é sujeito ali da história, ele também está falando desse lugar. Quando eu li essa crítica a essa objetividade, me veio muito isso à mente. Eu não sei se veio certo, não sei se dentro da construção do conhecimento científico tem algum outro ponto de atenção aí.
Acho que a história, a biologia também passou por esse processo de querer se transformar, né, a ser uma ciência como a física, então teve todo um processo histórico para isso também, e depois essas ciências também foram se acomodando dentro do próprio objeto de conhecimento que cada uma tem, né, e com as suas particularidades, e que nem todos seriam a ciência que naquela época era considerada a ciência, que era a física, né? E não sei, assim, eu não sei te dizer, assim, Renata, se essa associação que você faz com a história e a Harry, não sei te dizer assim, é isso mesmo, não é isso, não sei te dar uma resposta, né? Mas eu penso assim que ela coloca muito o conhecimento objetivo, ele é parcial. Entendido. Né? Ela traz nesse sentido, é um conhecimento objetivo, mas ele é parcial, né? Então, e eu penso que isso vem com as particularidades das próprias ciências, eu pensando na biologia, você pensando aí na história. Professor? Olá, Betina. Olá, gente. Então, Betina, você falou da questão indígena aí, em algum momento, né? E também essa problemática dos autores, e quem são os cientistas ou as cientistas, né? E eu pensava aqui num projeto da Fiocruz, que esteve no Mato Grosso com os Caiová, e fez todo um levantamento de centenas e centenas de páginas com plantas, e 2 anos de pesquisa, saiu há 2 anos atrás isso, né? Com as mulheres e homens guaranis, Caiová, tocando nas plantas, sentindo, cheirando, lembrando memórias de 50 anos antes, que não operavam mais com isso, né? Com situações de saúde, de cura diferenciadas de outras situações de curas anteriores que eles já conheciam, né? Mas que agora as aldeias traziam outras coisas, e publicaram. Nessa publicação da Fiocruz, tem justamente esse cuidado de não ser nem uma autoria individual, ou do pesquisador ou das pesquisadoras, né? E nem algo finalizado, já pronto, né? Mas algo em caminho, né? E aí me lembrou um pouquinho da Violeta Paredes, que é uma doutora boliviana, aimara, que anda também por aqui, mora inclusive numa aldeia que eu frequento lá no Pico do Jaraguá, tem o ponto dela lá, depois viaja um pouquinho e constrói aquilo que se chama um feminismo comunitário, né? Isso é uma outra forma de pensar, que não importa se chama Einstein ou qualquer, porque a ciência não se faz nessa perspectiva, né? De forma que um cientista deve ser colocado em destaque, né? Mas é uma coletividade, como foi a ciência ancestral, né? Além de ser ela coletiva do ponto de vista das interlocuções sempre, né? Que sempre existem, né? Mas além disso, o fato de nascer de uma comunidade, de um povo, né? Então tem outro. E aí as epistemologias balançam um pouquinho justamente por conta disso, né? Isso é algo que não está no costumeiro do pensamento científico também. Coloca o nome dessa produção aí para nós no chat, eu fiquei super interessada, porque são... E é interessante a gente pensar em todas essas questões, né, como que esses discursos, eles estão de alguma maneira circulando, porque eu fico pensando, eu aqui com vocês, falando dessas questões, o professor Antônio trazendo essa pesquisa da Fiocruz, então, se está tentando, existe um discurso circulando e pensando numa ciência outra, né? E é esse o processo, né? E nunca vai finalizar, né? A gente não vai chegar no ponto de dizer, agora acabou, gente, temos a ciência perfeita, né? Mas a gente está produzindo e olhando de outras formas, mas temos que nos vigiar enquanto professores universitários, o que nós estamos apresentando para os nossos alunos ainda, porque eu às vezes me assusto estar no programa de pós-graduação em educação, em que as teorias educacionais são todos homens brancos da referência europeus. Você não tem nem Paulo Freire, né? Então, isso, eu penso assim, mas gente, o que nós estamos fazendo nessa pós-graduação? Né? Que olhares, sentidos para a vida aí a gente está contribuindo aí na formação de novos pesquisadores da área.
Mas, gente, vamos adiante, para a gente avançar um pouquinho nessa questão além. Eu trouxe aqui bem rapidinho, só para mostrar essas mulheres, né, e a Esther Sabino, que é uma mulher negra, que estava à frente aí da produção do conhecimento do coronavírus, fez todo o sequenciamento genético, né, então algumas mulheres aí também do nosso Brasil. E aí a gente entra numa outra questão da epistemologia feminista, que é a crítica que ela faz à ciência, quando ela diz assim que as mulheres, e também homens, a gente tem que pensar homens como a nossa colega Gayatri Spivak diria, né, outras subalternidades, foram vistos pela ciência, então nós não fomos vistos como sujeitos do conhecimento, mas sim como objetos do conhecimento, né? Então, a ciência, a biologia, a física, a química, a matemática, a história, outras, nos disseram, nos ensinaram, né, a ser, a como sentir, a como éramos, a como somos, né, como dar à luz, como ou não pensar, né, e essas verdades, elas influenciaram o nosso cotidiano, né, determinaram o nosso lugar social, nosso lugar político, nosso lugar jurídico. Então, além de nós não estarmos na produção do conhecimento científico, o conhecimento científico produzido foi dizendo quem nós éramos e onde nós podíamos ou não ficar, né? Então, isso também é uma questão que a gente tem que levar em consideração e que até hoje acontece, se a gente pensa assim, na medicina e no judiciário, dizendo o que nós podemos ou não fazer com o nosso corpo, né, em relação, por exemplo, à questão do aborto. Quando a gente pensa em toda uma construção da mulher histérica, do Freud, né, toda uma construção de uma natureza feminina, quem era esta mulher, né? Então, a gente tem que pensar em como nós fomos sendo construídas nesses diversos discursos científicos, jurídicos, enfim, e como a gente desnaturaliza, né, esses ditos, também o que não é dito sobre nós, mas também pensar que existe trabalho crítico nessa área, que pensa muitas teorias, repensa essas teorias, restabelece novas formas de se pensar, novos espaços de estar e não estar, né? Então, nas diversas áreas de conhecimento, agora o professor Antônio trouxe, por exemplo, a questão do próprio conhecimento indígena sendo trazido para que a gente consiga conhecer, ler e fazer circular um outro tipo de pensamento, sentir um outro tipo de pensamento. Então, esses questionamentos permitem que outros discursos também surjam, né? E que a gente possa sentir, olhar para o mundo de maneira diferente. E acho que a gente já falou bastante disso, mas assim, o que as epistemologias feministas elas criticam, né? Essa ideia da ciência universal e objetiva, a partir de um olhar de um determinado lugar, androcêntrico, sexista, racista, que está nos modos de conhecer o mundo europeu e norte-americano, né? E ele diz como que o mundo funciona, como que a gente olha para ele, como não olha para esse mundo. E aí, quando eu falo na localização, eu vou voltar no Darwin, já falei um pouquinho para vocês, mas eu acho interessante, nesse livro da Angela Sayani, ela traz algumas cartas que ela troca com o Darwin. Essas cartas elas estão depositadas nessa biblioteca na Universidade de Cambridge. Então, para a gente pensar que naquele momento, às vezes as pessoas dizem, mas naquele momento, né, mais de 200 anos atrás, o Darwin, coitado, ele nem pensava nas questões feministas, ele nem tinha ideia que a mulher eram oprimidas, enfim. E por essas cartas a gente vê que não é verdade, né? Essas mulheres, elas estavam discutindo na universidade nos Estados Unidos,
essas questões em relação à ciência e como a ciência as descrevia, e nesse período surgiu esse livro do Darwin, A Descendência do Homem, que não é o livro Seleção Natural, é Descendência do Homem, em que ele descreve as mulheres como inferiores, hierarquicamente inferiores aos homens. E delas diz assim, então nós criamos todo uma discussão aqui de como que nós podemos se inserir na sociedade, como que nós podemos entrar em cargos de chefia, sei lá, da política, em outros lugares. Aí surge esse livro do Darwin que diz que biologicamente nós somos inferiores, então não adianta esse movimento nosso se somos inferiores. Daí a Caroline fala, não, gente, deve de ter tido um engano, um pesquisador do gabarito dele jamais escreveria uma coisa dessas. Eu vou escrever uma carta para ele, pedindo para ele rever, né, essa escrita. E ela faz isso toda polida da primeira vez, né, escreve, olha, me desculpa, você deve ter se equivocado, né, a pessoa que digitou para você deve de ter digitado errado, sei lá o que ela falou tanto. Dá uma olhadinha no que você escreveu e reveja isso, né? Porque a gente, enquanto mulheres, pesquisadoras, a gente não concorda com o que você escreveu aí. Aí eu trouxe um trecho da carta que eu vou ler para vocês, que foi a resposta do Darwin. Também ele não deu outra, né? Porque logo depois também ele falece. Certamente acredito que as mulheres, conquanto em geral superiores aos homens em qualidades morais, são inferiores em termos intelectuais, e parece-me ser muito difícil, a partir das leis da hereditariedade, se eu as compreendo de forma correta, ainda bem que ele não compreendia, que elas se tornem intelectualmente iguais aos homens. Como se isso não fosse suficiente, Darwin ainda conclui que não era uma boa ideia a mulher se tornar provedora, como os homens, para buscar equiparar a evolução, pois isso prejudicaria a criação das crianças e a felicidade dos lares. Leia-se dos homens, né? Então, só para a gente perceber que ele, naquele tempo histórico que ele estava vivendo, que ele produziu conhecimento científico, ele tinha consciência dessas questões. Ele não era, assim, né, às vezes eu escuto uma história da bomba atômica, mas os pesquisadores só construíram conhecimento, eles jamais imaginaram. Eu falo, mas que mundo da luz esses pesquisadores vivem, né? Que você produz um conhecimento que pode acabar com a humanidade e você nunca imagina que isso possa acontecer, ou que você produz um conhecimento que diz que a mulher é inferior, e que ele na época não sabia, porque não se discutia questões do feminismo, né? Então, não, ele era uma pessoa consciente dentro do período histórico dele, dessas questões e de como ele produziu esse conhecimento e que ele realmente acreditava, né, na escrita dele, ele acreditava nessa inferioridade intelectual das mulheres e, por conta disso, qual que era o espaço que essas mulheres deveriam ocupar. Esse livro da Angela Saine é bem interessante. E agora, pensando um pouco nos conhecimentos, eu vou trazer alguns exemplos da biologia, se vocês tiverem conhecimentos de outra área, né, mas, e trazendo também isso um pouco para os livros didáticos, sobre os materiais que nós utilizamos no ensino. Então, quem trabalha com biologia sabe que essa imagem, ela é bem comum, essa ou outras muito parecidas com essa, né, em que a gente tem, geralmente, os machos na frente, dependendo do homo de Neandertal ou outros homos representados, e as fêmeas na parte inferior da imagem, manipulando alimento, cuidando, né, as crianças mais próximas, eles à frente, manipulando o fogo, que está relacionado também ao conhecimento. E essas imagens nos são trazidas ainda nos nossos livros técnicos da universidade, mas também reproduzidos aí, acho que foi a Luciane que falou, nos nossos próprios materiais didáticos, não, e a Ludmila também comentou, né, das mulheres, que tem nome das mulheres, mas vai além dos nomes das mulheres, o próprio conhecimento que é reproduzido nesses nossos materiais didáticos. Porque quando a gente olha, faz a leitura de uma imagem dessa junto com os nossos alunos, a gente reforça também algumas
condições e lugares nossos na sociedade. Né? Quem pode estar à frente? Quem está manipulando o conhecimento que naquele momento é representado com o fogo? Quem está conversando? Quem está cuidando do alimento? Né? E isso já acontecia desde a idade das pedras, da caverna, né? Então você reforça uma naturalização no tempo, que ela vem e que diz assim, viu, a gente está no lugar certo. Então, essa teoria científica do homem enquanto aquele que buscava o alimento, que era o provedor, ela é abalada ali pela década de 60, aí para a gente pensar na sociedade, o que estava acontecendo nesse mesmo período, que era um movimento feminista muito forte nos Estados Unidos e Europa, e as pesquisadoras que estavam dentro da universidade falaram assim, não, essa hipótese para a teoria da evolução, ela não tem validade, né? A gente tem que pensar que a humanidade chegou onde chegou por conta das mulheres coletoras, e não do homem caçador. E aí, na década de 60, se faz uma nova proposta de dizer assim, ó, a evolução chegou, né? Nós chegamos até aqui por conta das mulheres coletoras. Hoje, a gente tem uma discussão, né, dentro da própria epistemologia, as duas hipóteses, elas estão aí, né, são utilizadas, mas de que nós estamos aqui hoje por conta de uma mistura de maneiras de sobrevivência, e não por conta de uma mulher coletora ou por conta de um homem caçador, né, porque se a gente pensa num ambiente extremamente hostil, em que você precisa de abrigo, que você precisa atrás, né, não tem McDonald's, não tem cartão de crédito, não tem... Você precisa de tudo isso, aí as mulheres dizem assim, ai, gente, não é época de colheita, agora não vou poder fazer nada, né, vão caçar vocês. Todo mundo fazia tudo para sobreviver, né, e até muitas críticas que são feitas até a maneira de se contar essa história, desses homens caçarem, fazerem caças de animais de grande porte. A maioria da caça era de animais de pequeno porte, até por conta dos riscos que, provavelmente, né, dos riscos que se corriam para você fazer uma caça, sei lá, de um animal de grande porte. E as críticas de como esses pesquisadores, quando foram construindo esses conhecimentos, eles olhavam, por exemplo, se achava uma pedra lascada, a única ideia que se tinha dessa pedra lascada era uma lança, e não se pensava em outras funções possíveis para essa pedra lascada, além da lança. Né? E aí vem toda uma discussão de se pensar como a ciência, né, nesse caso a biologia, o processo de evolução humana, foi sendo pensado dentro de um olhar masculino. E aí tem, vou ver se eu acho aqui perto de mim, eu mostro para vocês, tem alguns livros bem legais que discutem, que antropólogas discutem essa questão, acho que está aqui, só um pouquinho. Que antropólogas discutem essa questão de como olhar para as diferentes, né, o sexo invisível. A mulher na pré-história, né, então eles vão mostrando como que funciona essas pesquisas antropológicas, o que se acha, né, aí eu fico pensando na escola, a gente leva essa imagem para o aluno, mas a gente não dá a oportunidade do aluno pensar como que um pesquisador, ele chega a construir um determinado conhecimento e dizer como que era a vida 10 mil anos atrás. O que o pesquisador acha? Ele acha um osso, outro osso, às vezes, muito de vez em quando, uma ossada inteira, um ou outro pedra, uma lasquinha, alguma coisa próxima ou não, e vai dando significado para tudo isso, e vai construindo tudo isso. Né? Então, para se chegar nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem muita inferência. Muita inferência. Né?
É muito mito, a gente pode dizer, né, que tem aí. Porque quais são as histórias, né? E com que olhar eu construo essa história mostrada nessa imagem. Então, é bem interessante, assim, e eu fico pensando, a gente leva esse conhecimento para o nosso aluno pronto, e não dá a oportunidade dele entender como que esse processo acontece. Aí, quando vem a vacina, ninguém quer tomar a vacina, a gente diz que as pessoas são doidas, mas não são, elas não entendem o que é a ciência, como a ciência vai se construindo, o que acontece, né? Então, aí fala, toma ivermectina, todo mundo vai tomar ivermectina, toma mesmo, gente? Porque não se entende esse processo, né? E nós, professores de ciências, de história, né? Onde nós estamos nesse processo que a gente não vai pensando toda essa produção de conhecimento de alguma maneira. Enfim, eu vou passar para frente aqui. Eu já avisei meus alunos para vocês esperarem um pouquinho, tá, gente? Se vocês estiverem cansados, vocês me falam, a gente para. O mesmo acontece na construção do conhecimento de fecundação, que por muito e muito tempo, e ainda acontece muito nos nossos livros didáticos, as células são representadas como homens e mulheres em miniatura, então o ovócito é representado como mulher, às vezes vem até pintado de cor-de-rosa, com lacinho, batom, enfim, e o espermatozoide como homem másculo, mini homem, né, másculo, forte, guerreiro, eficaz, né, que atravessa todos os perigos da vagina, que é extremamente hostil. E assim a gente encontra essas descrições nos materiais didáticos. Se a gente for para as descrições na internet, ainda são mais pesadas, né? A gente vê, às vezes, o processo, tem um vídeo que mostra o processo de fecundação sendo representado como um estupro, em que o espermatozoide ele chega com britadeira, revólver, até conseguir entrar no óvulo. Quando entra, senta lá dentro do ovócito, acende um cigarro e fica fumando. Né? Então, são representações, claro, representações, e que, se nós não tivermos um cuidado, um olhar para isso, a gente pode até levar esse tipo de material para ensinar o processo de fecundação na escola, em que, de novo, a gente utiliza de células para dizer os lugares, né, dos indivíduos na sociedade, né? O ovócito representado enquanto passivo, lento, sem função. E essa questão do ensino é uma questão, mas também a gente tem que pensar que esse olhar, né, que é uma crítica da epistemologia feminista, faz que esse olhar para o processo de fecundação, por muito tempo, invisibilizou outras funções do próprio organismo feminino nesse processo e do próprio ovócito. Então, se olhou para o espermatozoide e esqueceu todo o outro lado, dizer assim, e isso, por exemplo, não permitia entender algumas questões relacionadas à infertilidade, porque nós tínhamos esse olhar, né, do ovócito e do espermatozoide. Então, uma outra palavra também que nós utilizamos muito no ensino de biologia é o sistema reprodutor, né, e vem ainda nos nossos livros didáticos, que não é coerente a gente chamar um sistema que tem outras funções que não só a reprodução de reprodutor. E até porque muitas mulheres, muitos homens, nem utilizam esse sistema, que é o sistema genital, enquanto reprodutor. Então, a gente dá nomes também para as estruturas do nosso corpo e não refletimos como que essas nomeações podem também atribuir papéis para nós enquanto corpo, enquanto indivíduos, né? E, deixa eu ver aqui se passou.
Aqui tem uns trabalhos, assim, bem legais, tem de um americano, de um grupo de pesquisadores americanos que eles fazem análise de vídeos do YouTube, e tem uma aluna minha que faz de materiais didáticos que são utilizados pela CED do Paraná em relação ao processo de fecundação, e uma aluna que fez uma intervenção com alunos do ensino fundamental médio, desse processo de fecundação, pensando, né, nas funções de óvulos, espermatozoides, na descrição, como que esse processo acontece. E tem um relato bem interessante que uma menina, ela fala assim durante a intervenção, né? Nossa, professora, eu, enquanto mulher negra, sempre achei que eu era discriminada na sociedade, mas eu nunca pensei que minhas células também eram. Então, esse pensamento junto, e assim, é muito interessante, porque os alunos do ensino fundamental e médio, quando a gente faz as intervenções com eles, e conversa, dialoga, como eu estou fazendo aqui com vocês, eles não têm um apego tão grande na ciência, eles conseguem olhar para a ciência, discutir ela, pensar de outras maneiras, entender esse processo de construção. E quando você entra na universidade para conversar com pesquisadores que pesquisam essas questões específicas, o diálogo é muito difícil. O diálogo é muito difícil, né? Teve um professor, como que ele falou para mim que ele trabalhava com bactérias, quando a gente conversou sobre essa questão da evolução, desse processo, ele falou, nada disso. As bactérias têm como saber que os homens e as mulheres viviam desse jeito 10 mil anos atrás. Eu falei assim, como assim, professor? Ele falou, tem sim, eu vou te provar isso, né? Eu falei, então, tudo bem, assim, é mais material, a gente tem que ler, tem que ver, né, o que está sendo produzido. E ele falou assim, não, mas pelas bactérias a gente tem certeza que os homens eram caçadores e as mulheres eram coletoras. Então, assim, a abertura para o diálogo mesmo é mais difícil, e aí a gente também tenta entender, a partir de uma perspectiva Foucaultiana, as relações de saber e poder, né, em que você ser um pesquisador de uma determinada área e ter conhecimento naquela área e alguém desestabiliza esse conhecimento, também te faz perder um determinado poder, né? Então, é mais difícil o desapego, né? Enfim, mas é só um comentário. Não vou falar sobre seleção sexual, porque eu queria rapidinho falar dos hormônios esteroides, que também nos materiais didáticos nossos, eles vêm muito descritos como hormônios sexuais. Isso é uma problemática bastante grande, já é discutido desde 1920, que não é uma nomenclatura coerente utilizar hormônios sexuais para designar os hormônios esteroides, porque esses hormônios eles estão presentes em todos os corpos, de maneiras distintas, né, e que têm funções além das funções sexuais. Então, eles têm funções na musculatura, na formação dos ossos, no nosso sistema cardiovascular, e daí quando a gente apresenta nas escolas os hormônios sexuais, a gente acaba restringindo esses hormônios a determinados corpos e restringindo também as suas funções. Então a gente não tem um entendimento, né, do que eles significam, e além disso também a gente reforça modos de ser feminino e masculino a partir desses hormônios, né? Então, quem tem testosterona é forte, quem tem testosterona apresenta determinadas características, e o estrógeno e o estrogênio acaba ficando relacionado mais com características de fraqueza, de vulnerabilidade, de tristeza, né? E nesse processo todo, né, os corpos de mulheres que menstruam, né, por exemplo, quando elas entram na puberdade, a gente tem a nossa tensão pré-menstrual. Isso é retirado da internet mesmo, né? Mas se a gente olhar no nosso livro didático também aparece, se a gente olhar nos livros médicos, os livros médicos reforçam isso também. Então, que
só coisas ruins, né? A gente fica irritada, a gente fica ansiosa, a gente fica com dores, inchada, né? E o próprio nome, né, que é um período antes da menstruação, é chamado de tensão. Por que tensão? Né? E por que são dadas todas essas características ao corpo feminino, desestabilizando? Veja que a nossa própria natureza nos torna desestabilizadas. Porque nós temos um período de tensão antes, depois nós ficamos desestabilizadas durante, né? Daí, de certo, depois a gente fica um pouco estabilizada e depois desestabiliza de novo. Então, a gente não tem um organismo que é representado enquanto estável, né? A biologia diz assim, não, os hormônios femininos, eles flutuam e isso causa desestabilidade para as mulheres. E não se fala que os hormônios masculinos também flutuam. Ou se um homem for fazer exames hormonais todo dia, ele vai ter quantidades de hormônios diferentes no seu organismo. Né? Não é um lago tranquilo e nós um mar agitado, né? Então não é dessa maneira. E aí reforça também, né, outros dizeres da mulher. Isso aqui enquanto nós estamos no período fértil. Depois do período fértil, quando termina a nossa tensão, começa a outra, né? Então, é representado também com ansiedade, depressão, dor de cabeça, libido, fadiga, insônia, aumenta do peso, aumenta... E esse período que acontece depois do nosso período fértil, ele acontece tanto para homens também quanto para mulheres, né? E isso também não é falado. Então, que, por exemplo, com o passar da idade, os homens também, às vezes, podem se tornar menos produtivos, aumenta a gordura abdominal, os testículos encolhem, né? Aumento dos seios, e isso também causa um prejuízo quando a gente não olha para essas questões, inclusive de saúde. Aí eu pergunto, né, por que nós temos um outubro rosa para câncer de mama se todo mundo tem mama? Por que só as mulheres têm que cuidar? Claro que eu sei que os homens têm menos, em quantidade, né, menos câncer de mama. Mas os homens têm câncer de mama, os homens têm que retirar. E por que a gente faz um outubro rosa? Então, discursos aí que vêm da área médica, da área da biologia, da área da química, que vão reforçando os nossos discursos sociais e vão se tornando verdades e verdades absolutas. Então, só os potinhos aí, né? Não somos, isso não é tão separado, né? Não somos nem verde, nem amarelos, né? Mas os nossos hormônios, eles funcionam de uma maneira muito complexa no nosso organismo. E quando se olha, quando a ciência olhou dessa maneira para os hormônios, separando o que era o hormônio considerado feminino, masculino, você deixou de perceber muitas outras funções desses hormônios no organismo. Até hoje, a área da endocrinologia, ela tem muitos debates e confusões e não consegue se livrar do termo sexual, apesar de hoje, né, se ter uma convenção de se chamar de hormônios esteroides, ainda se encontra alguns pesquisadores, que utilizam, né, o nome hormônios sexuais, mas isso impossibilitou que muitos outros conhecimentos fossem produzidos a partir desses hormônios e que se entendesse, né, a complexidade dessa ação hormonal nos nossos organismos. Ai, gente, eu acho que eu vou terminar por aqui, que essa é uma pesquisa também que foi realizada por uma equipe de pesquisadores de Israel e que relacionada a gente pensar um pouco até no que acho que foi, não lembro quem falou, da metodologia científica, né?
Então, aqui, quando eles fizeram essa pesquisa, para ver se essa substância química diminuía a quantidade da testosterona no organismo de homens. O que eles fizeram metodologicamente? Eles pegaram, se eu não me engano, deixa eu ver no próximo aqui, 3 mulheres participaram da pesquisa, né? Essas mulheres chorando e os homens cheirando. Então, eles mostram as fotos, elas colocaram as mulheres para assistir um filme triste, as mulheres choraram. No meio do texto, eles falam em 2 mulheres, mas as fotos eles apresentam dessas 2 mulheres aqui. Depois que elas choraram, eles pegaram essas lágrimas e fizeram esses homens cheirar as lágrimas. Antes disso, eles tinham feito análise de testosterona e depois fizeram de novo, e eles perceberam que ao cheirar as lágrimas femininas, a quantidade de testosterona diminuiu no organismo desses homens. Aí eu faço alguns questionamentos em relação a essa pesquisa, né? Primeiro, o lugar de produção, né? Aonde essa pesquisa foi produzida? Por quem foi produzida? Se todos os corpos têm testosterona, por que mulheres chorando e não pessoas chorando, né, para ver se essa substância na lágrima realmente diminui a quantidade de testosterona no organismo? E por que só homens cheirando? E daí depois tem as conclusões, né, da pesquisa, né? A partir dessa pesquisa, homens, ao sentirem o cheiro de lágrima feminina, reduzem a excitação sexual e os níveis de testosterona no organismo. Tudo bem. Os níveis de testosterona eu até entendo, porque eles fizeram uma medida antes e uma medida depois. Agora, extrapolar isso para excitação sexual... E essa é uma pesquisa de 2011, pesquisa recente, né? E publicada na Nature. Na Nature ou na Science? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem. Na Science. Né, que está disponível, vocês podem tirar lá, é uma pesquisa de 4 páginas, assim, que quando eu cheguei nela por vê-la num jornal, né? E daí o jornal aumentou mais um pouco ainda todos os resultados, dizendo que se as mulheres choram, elas têm menos possibilidade de estupro, porque diminui a testosterona dos homens. Nossa, aí fizeram já um outro, daí eu falei, nossa, tem que ler essa pesquisa, né? Aí eu fui ler, não faziam todas essas, a pesquisa não faz todas essas inferências, mas tem vários problemas, até metodológicos ali na pesquisa, e de pensar nesses hormônios ainda enquanto hormônios sexuais, né, restritos ao sexo. Aqui, gente, eu tinha colocado algumas questões da Harry, e que a gente já discutiu antes nas falas de vocês, né, que está no trabalho dela também. E eu acho que alguém ergueu a mão aqui, deixa eu voltar para vocês. Ludmila, pode falar. Bom, o meu comentário não é sobre esse artigo, é sobre o que foi disponibilizado como um adicional, que na verdade é uma produção sua. E aí, fazendo a leitura, teve algumas falas que me chamou muita atenção, principalmente a fala que eu entendi que é um professor homem de geografia, o G14, e aí ele faz uma fala extensa e chega a questionar se as mulheres não usam do machismo como uma forma de amuleto. Eu queria muito fazer essa pergunta, sair um pouco até do que você estava discutindo, porque assim, a minha pesquisa é sobre mulheres na ciência, minha pesquisa de doutorado, e eu cheguei a ministrar uma disciplina, Mulheres na Ciência, que um dos temas foi justamente o papel do feminismo para essa discussão das mulheres na ciência, certo? E aí eu, lendo o seu trabalho e pegando a fala desse professor, desse docente, isso me chamou a atenção de ele questionar se o fato de comparar o machismo como se fosse um processo de amuleto ou
ou, na verdade, o contexto é como se ela tentasse, as mulheres desistem de estudar ou de trabalhar porque, enfim, acabam não dando conta. Mas, enfim, aí a pergunta era o seguinte: quando eu trabalhei esse tema do feminismo, eu achei ele um pouco difícil porque, assim, a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que... Ainda tem muitas pessoas que tratam o feminismo com um certo tom de deboche. E aí a minha pergunta é, se você, enquanto pesquisadora, principalmente nessa temática, já se deparou com alguma situação onde você viu ou seus alunos ou alguém que estava te ouvindo com um certo tom de negação em relação à importância do feminismo para as mulheres na ciência? Ou melhor, se você teve que, em algum momento, ter que explicar primeiro o que é o feminismo e por que ele, ou como você destaca, os feminismos, eles são importantes para essa discussão das mulheres na ciência. E quando eu pergunto isso, não é no sentido de enfatizar as mulheres, mas de colocar num nível de igualdade. Por que a gente fala tanto de homens cientistas, certo? E aí, lendo o seu trabalho e comparando com a fala desse docente, eu fiquei com essa pergunta martelando desde ontem. Se você, em algum momento, já teve alguma dificuldade em relação a isso, de sentir as pessoas se negando em relação à importância dos feminismos nessa discussão das mulheres na ciência. Muitas, inclusive na fala desse docente, porque era um momento que eu estava fazendo a minha coleta de dados, né, pro doutorado, e ele falou assim: o que vocês estão pensando, né? Mais ou menos eu vou lembrar assim da fala dele, né? O que vocês estão pensando aí? Mulher não tem que ser cientista mesmo, não, né? Porque vocês não têm força, vocês não têm ambição, vocês desistem de tudo muito fácil. A única coisa que vocês não desistem é de ir no salão de beleza, não lembro mais algumas coisas assim que ele falou, né? E isso eu estava junto com outras 20, mais ou menos, pessoas que eram professores do ensino básico, né? Então, esse, assim, foi um primeiro momento que eu ainda estava fazendo meu doutorado e que, claro, daí teve a intervenção de fala, inclusive, de outras professoras e que estavam ali, porque daí isso gera mesmo, né, assim, uma discussão acalorada. Eu tive que me conter, porque, na verdade, queria pegar pelo pescoço, mas eu estava também coletando dados, e aquilo era um dado importante, porque era o pensamento dele naquele momento, e que tinha que ser expresso, né? Eu tinha que deixar ele falar, e, inclusive, se ele quisesse falar mais, permitir essa fala para a gente entender como que um professor, se ele pensa dessa maneira, ele faz o tratamento das próprias alunas dele em sala de aula. Porque, para mim, discurso é prática. Não é só, ele fala assim, mas eu trato todos da mesma maneira, eu vejo meninos e meninas, não. Ele não fazia isso, né? E nesse processo, assim, que eu tive meus primeiros contatos com os professores, a maioria eram mulheres. E o que eu percebo, assim, de uma maneira geral, quando a gente discute esses temas? As mulheres, elas, mesmo que não tenham leituras feministas, ou tenham, assim, um aprofundamento na temática, uma discussão nessa área, quando a gente vai conversando, dialogando, a gente vai sentindo essas questões no nosso próprio corpo. Né? A gente vai pensando, nossa, isso aconteceu comigo, nossa, mas eu também sinto assim, né? E muitas coisas que a gente nunca parou para pensar. Mas também recai, né, em falas discriminatórias, né, aconteceu nessa intervenção, em falas machistas, sexistas também, mas não são tão hostis a essa discussão. Mas isso eu também estou pensando no momento lá em 2000, e acho que foi 2013, né,
Hoje a gente tem um outro contexto social e político que, quando a gente vai discutir essas questões, a gente vê que tem muitas mulheres que também são hostis a esse tipo de discussão. Tá? Agora, o que naquele momento e em muitos outros também que a gente discutiu essas questões, eu percebo dos homens de uma maneira geral. Não todos, tá? Uma hostilidade, uma maneira de levar na brincadeira, tipo assim, elas não estão falando sério. Isso não pode ser verdade, que elas estão pensando nessas coisas. Né? Elas estão doidas. Até eu fiz uma fala, e que ficou gravada no YouTube, depois eu li um comentário de um rapaz, foi a mesma fala que eu fiz aqui para vocês, falando do Darwin. Quem é essa, mais ou menos ele escreve assim, quem é essa coitada para estar colocando o Darwin em xeque, né? Quem é ela, né? Então, claro, a gente escuta esses comentários, tanto de pessoas que a gente conhece, como não conhece. Mas também consigo entender, olhando a partir assim do Foucault, a questão do lugar que você tem de privilégio enquanto ser homem ou enquanto ser mulher, né? E quem são esses homens, e que quando você começa a pensar nessas discussões, você tem que abrir mão de algumas coisas. E até que ponto, né? Eu, enquanto mulher branca, estou disposta a abrir mão de alguns privilégios. E daí, quando a gente toca nessas questões na universidade, com os alunos, com outras pessoas, nem sempre elas estão dispostas a isso. Então, acho que a gente sempre vai encontrar esse impasse, mas também a gente tem que pensar que tem muitos homens entrando nessas discussões e nas discussões dessas construções das masculinidades também, que tanto faz mal para nós quanto para os homens, né? E que também estão repensando e construindo outras maneiras de ser feminino, de ser masculino, menos tóxica, menos, sei lá. Mas sempre, a gente nunca sabe como a gente vai ser recebido, a gente nunca sabe se vai ser de uma maneira agressiva, se vai ser de uma maneira hostil, se vai ser de uma maneira com piadinha, sabe? Aquela piadinha assim, né? Tipo assim, deixa que fale, coitada, né? Não tem o que fazer dentro da universidade, né? Em vez de pegar uma área de pesquisa, que a pesquisa mesmo fica discutindo essas questões. Então, isso de colegas, isso de alunos, isso de, né? Enfim, então, assim, são questões que eu sinto, mas também percebo hoje que muitos homens estão repensando em todas essas questões, mas que a gente sempre tem que saber o nosso lugar, e que nesse nosso lugar a gente tem que abrir mão de algumas questões, né? Então, eu me coloco enquanto mulher branca e como professora universitária, pesquisadora, e que tem os meus privilégios, e que para estar discutindo o feminismo negro junto com outras mulheres negras, eu tenho que saber o meu lugar de privilégio, para que eu também não passe por cima, e é uma vigilância constante. Professora, a gente também está dando nosso tempo, que você tem os seus alunos, eles têm disciplina depois. O pessoal colocou aqui que a gente poderia ficar a tarde toda conversando. Acho que realmente, a gente começou os seminários com o pé direito, assim. Eu só tenho a agradecer, e eu acho que, assim, para concluir, acho que as pessoas que vão para esse campo de pesquisa, eu acho que você resumiu bem nesse final, acho que tem que ter coragem, né? Porque não é fácil, você mexe com estruturas, e estruturas muitas vezes solidificadas há anos, né? Então precisa ter coragem para se enveredar por esse caminho, e não é um caminho fácil, né? Então, eu só tenho que te parabenizar, assim, acho que foi uma fala incrível e que mexeu com todos, e todo mundo sai daqui mobilizados de alguma forma, e eu acho que esse é um dos objetivos das teorias feministas, né? Eu acho que tirar a gente de um lugar comum, né?
desse lugar que a gente se acostumou. Então, acho que isso foi bem feito aqui. Eu só tenho que te agradecer e me coloco à disposição do que você precisar. Se você precisar em algum momento, estou aqui disponível para você também, tá? Assim como a estrutura aqui da universidade. Então, acho que é isso. Muito obrigado mesmo, professora. Gente, eu que agradeço. Desculpa, às vezes eu me empolgo, falo demais. Mas, assim, o meu grupo tem várias pesquisas relacionadas a essas questões, então, se procurar aí pelo meu currículo, né, pelo meu grupo, vocês podem saber mais, né, a gente faz agora, nesse momento estamos fazendo algumas reuniões também online, se alguém tiver interesse, entra em contato aí, o professor Bruno pode deixar meu e-mail para vocês, fiquem bem à vontade, e foi muito bom estar com vocês, assim, essa tarde, né, a gente fala assim, ai, gente, mais um compromisso, né, mas aí depois que a gente está aqui, a satisfação é muito grande. E espero, Bruno, um dia estar com vocês aí, pessoalmente, para que daí depois, né, desse momento mais, sei lá, oficial, aí a gente possa sentar num lugar, bater um papo e ficar aí até meia-noite, 1h da manhã, conversando sobre essas e outras questões aí. Então, agradecida, uma boa tarde para vocês.